Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Louvamos a Deus por esta noite maravilhosa que o Senhor nos permite, estar em tua presença para bendizer, louvar o teu nome, oferecer a Ele um culto santo. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Somos gratos pela misericórdia que o Senhor tem manifestado em nossas vidas todos os dias, por tudo que Ele é para conosco, que Ele tem manifestado graça, louvamos. Como foi anunciado de manhã, aqueles irmãos que não estiveram presentes ou não assistiram à transmissão, o nosso pastor Fábio, a Gisele e família estão em viagem para Frutal, pois o avô da Gisele faleceu, por isso ele não está presente neste culto. Que todos estejamos em oração para que Deus fortaleça, console o coração de todos os enlutados e para que o Senhor traga o nosso pastor, a Gisele e Olívia, em paz e segurança. Estamos agora no momento da palavra de Deus. Para a glória do Senhor Jesus, pela misericórdia dele, iremos meditar um pouco na palavra do Senhor. Convido a amada igreja para abrir vossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 45 e no versículo 22. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 22. Amém. Isaías 45, 22, assim diz-nos a palavra do Senhor. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Gostaria de convidá-los para fazer mais uma oração. Curve as suas faces, por gentileza. Pai amado, Deus querido, estamos agora diante de Ti, na Tua presença, louvamos por este privilégio, essa graça, essa misericórdia a nós concedida de estarmos aqui reunidos como família, como igreja, como corpo de Cristo, para Te bendizer, Te glorificar, Te exaltar, pois o Senhor é o único digno de toda honra, glória e exaltação. Pedimos neste momento, visite o pastor Fábio, a Gisele, a Olívia em Frutal, visite todos os corações que estão enlutados, estão neste momento difícil, passando por este período de despedida do ente querido, o avô da nossa irmã Gisele. Conforte, fortaleça, console os corações de todos os enlutados com Tua graça, Teu amor, com a Tua presença gloriosa. Abençoe nosso pastor, a Gisele e a Olívia, no regresso para casa, traga-os em paz e segurança para a glória do Teu nome. Pai querido, agora estamos diante da Tua palavra. Suplicamos, meu Pai, o Teu favor, que o Teu Santo Espírito venha nos direcionar, iluminar, abrir nossa mente, nosso coração, para que possamos entender, absorver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Molda-nos, ensina-nos através da Tua palavra, para que possamos ser cada dia mais parecidos com Teu Filho Jesus. Assim oramos, para a glória do Teu santo nome. Amém. Queridos irmãos, em 6 de janeiro do ano de 1850, na Inglaterra, era um dia extremamente frio. Estava caindo bastante neve, estava quase impossível de sair de casa, de se locomover. E neste intempérie, um jovem, adolescente até de 15 anos, ele sentiu seu coração triste. Orava mais ou menos há 6 meses, porque sentia no seu coração uma tristeza, angústia, devido à convicção de pecado. Procurou de várias formas, de várias maneiras humanas, tentar preencher o vazio do seu coração e buscar paz, mas de forma frustrante. Então, orava para que Deus viesse tirar-lhe esta tristeza, preencher o seu vazio interior,
E então, neste dia 6 de janeiro de 1850, ele sai para frequentar a igreja como era de costume. Ele era filho de pastores, neto de pastores, e ele, apesar disso, ainda sentia no seu coração uma tristeza que o angustiava. Ainda não tinha tido um encontro pessoal com o Salvador Jesus. Então, nesta estrada que estava nevando muito, a igreja onde ele congregava era longe. Então, a primeira igreja que ele viu aberta, ele entrou. E devido à neve, devido a este tempo difícil, o pastor daquela igreja também não pôde estar presente. O ministro não conseguiu sair de sua casa para ir até o culto. Então, naquela reunião, tinha poucas pessoas. O pregador daquela noite foi um irmão que não estava preparado, não tinha um preparo acadêmico, não tinha muita instrução para o manejo da palavra. Então ele abre a sua Bíblia justamente neste texto que vamos meditar, Isaías 45, no versículo 22. E aquele jovem que entrou naquela igreja sentou-se um pouco atrás no banco dos visitantes, e ele prestava atenção na palavra. Este jovem era o Charles Haddon Spurgeon. Ele ouviu esta palavra, e aquele pregador que não tinha preparo, não conhecia as normas de pregação, hermenêutica, homilética, exegese, ele pregava esta palavra de uma forma simples. Ele simplesmente dizia repetidamente. A versão bíblica que ele usava era Almeida Revista e atualizada, que dizia: olhai para mim. Então ele dizia: olhai para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E este pregador simplesmente repetia várias vezes esta palavra, dizendo: você tem que olhar para Deus, você precisa olhar para Deus, você precisa olhar para Deus para que sua vida seja transformada. Então ele olha para este jovem e percebe que aquele jovem tinha um semblante triste, tinha uma aparência de tristeza, e olhou para aquele jovem e falou: você precisa olhar para Deus, você precisa olhar para Deus agora para que você seja salvo. E neste momento, Charles Spurgeon disse que olhou para Cristo, olhou para Deus, com lágrimas nas suas faces, ele olhou para Deus e nunca mais deixou de olhar. Daquele momento em diante, o seu coração experimentou uma paz indizível. A sua alma encontrou a felicidade que ele buscava. A sua alma, de fato, encontrou alegria plena no Salvador Jesus. E aí ele, então, entregou a sua vida para Cristo e, como todos sabem, deixou um legado. Foi um homem de Deus, um pastor, que se dedicou ao ensino, ao pastoreio da igreja. Ele serviu a Deus de forma maravilhosa para a glória do Senhor, vindo a falecer com 57 anos, mas deixou para a história da igreja um legado de fidelidade, empenho e dedicação na obra do Senhor. Esta ilustração que eu vos disse é para que nós entendamos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é aquela que sonda o coração do homem e vai até onde tem o seu vazio, aquela necessidade de ser nutrido o alimento espiritual, e então a palavra vai de encontro. Isso aconteceu na vida de Charles Spurgeon, e esta palavra continua fazendo o propósito de Deus, cumprindo aquilo para que ela foi designada, transformando vidas e corações.
O contexto histórico de Isaías 45 e 22, este texto que nós lemos, Isaías foi considerado um profeta messiânico, aquele que profetizou com mais detalhes a vida, o ministério, a obra do Messias, de Cristo Jesus. Isaías traz uma mensagem de juízo, mas também de restauração. O nome Isaías significa o Senhor é salvação, ou Jeová é salvação. Neste tempo, nesta cultura, neste contexto em que este texto foi escrito, o povo de Judá, o reino do sul em Israel, estava sendo punido por Deus devido à sua desobediência. O reino do sul tinha sido levado para o cativeiro babilônico devido à sua rebeldia, devido à sua constante desobediência ao Senhor. Então Deus estava tratando com eles para a restauração da comunhão entre Deus e o seu povo. Então Isaías, usado por Deus no início do capítulo 45 deste livro, ele profetiza que Ciro, um rei pagão, seria usado pelo Senhor para libertar o povo de Deus do cativeiro babilônico. E isso justamente aconteceu, mas nesse período ainda o povo estava no contexto de exílio, de cativeiro. Então, eles estavam em um momento de tristeza, angústia, porque estava longe da sua pátria, longe de Jerusalém, e clamavam, invocavam o nome do Senhor, aguardando a libertação daquele cativeiro que tanto os oprimia. Este texto de Isaías 45 e 22 tem uma mensagem clara, objetiva, direta. É uma mensagem que aponta para o Salvador Jesus Cristo, uma mensagem que aponta para o Messias, uma mensagem que emana do coração de Deus ao encontro do coração do pecador, trazendo a mensagem de salvação. Qualquer pessoa, qualquer pecador, qualquer um que tenha sede de conhecer o Senhor, seu coração está triste pelo peso do pecado, a sua alma está angustiada, que esta pessoa lê este texto com sinceridade, vai encontrar no Senhor alívio para a sua alma, pois o desejo de Deus é que esta pessoa seja alcançada para voltar-se para Deus, ser salvo por intermédio da obra de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus salva o homem, Deus salva o pecador através da vida de seu Filho, através da obra de Cristo. A palavra salvação significa ação ou ato de salvar, livrar do mal ou livrar do perigo. A salvação no contexto espiritual em que nós vivemos, em que o cristianismo prega, significa libertar, resgatar, tirar o pecador das trevas, do engano, da perdição eterna. E esta obra é feita somente através da vida, a pessoa, o ministério de Cristo Jesus. Neste texto nós temos pelo menos 3 pontos importantes que iremos abordar. Primeiro ponto, nós falaremos sobre o convite para a salvação. Segundo ponto, falaremos sobre a universalidade da mensagem. E o terceiro ponto, falaremos sobre a exclusividade da mensagem. Primeiro ponto, então, falaremos sobre o convite para a salvação. Em Isaías 45, 22, a parte A, o profeta, dirigido pelo Espírito Santo, diz: voltem-se para mim e sejam salvos. Este convite é destinado a todas as pessoas. O Senhor chama o seu povo, especificamente aqui chamando a nação da aliança, o povo de Israel, que Deus havia feito um pacto da aliança, e eles eram propriedade exclusiva do Senhor, mas também todas as nações são chamadas para se converter ao Senhor. Portanto, o versículo diz: voltem-se para mim e sejam salvos vocês todos os confins da terra.
Este convite estende-se a Israel e todas as nações. Este convite permeia todo o livro de Isaías. Este convite permeia toda a Bíblia Sagrada. Toda a história da redenção ecoa o convite do Deus gracioso, Deus amoroso, convidando a sua criatura caída para voltar-se a Ele, para que haja novamente uma comunhão, um relacionamento harmonioso entre Deus e a sua criatura. Este relacionamento sabemos que foi quebrado no Jardim do Éden, no pacto de obras, quando Adão e Eva desobedeceram à voz do Senhor, então foram expulsos do Jardim do Éden devido ao pecado. Então, de lá para cá, o homem está sempre fugindo do Senhor, e aqui, justamente neste versículo, o Senhor Deus, com amor e graça, diz: voltem-se para mim. A idolatria, ela é ridicularizada no versículo 20 deste texto. O texto de Isaías 45 e 20, o Senhor Deus diz: reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. O povo de Deus, o povo da aliança, os israelitas, quando estavam no contexto do cativeiro, eles estavam convivendo com gente de todas as nações. O império babilônico ali que os escravizou, tinha também povos de todas as nações. Os babilônicos também eram muito idólatras, então Deus estava ironizando os deuses falsos dessas nações e dizendo: não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Portanto, o Senhor está dizendo: a salvação somente eu posso oferecer. A Bíblia deixa claro que a salvação, somente o Deus Criador, o Deus eterno, santo, na pessoa de seu Filho Jesus, somente Ele pode salvar e redimir o homem da culpa do pecado. Este texto de Isaías 45 e 22 é uma declaração do amor incondicional, da graça de Deus. É um convite que ecoa através da história da redenção e culmina este convite, ele se consuma na obra de Cristo, na cruz do Calvário. Como eu disse, Isaías profetizou sobre a vida de Cristo. A sua mensagem, os seus textos apontavam para a vinda do Salvador Jesus. Então, no Evangelho de João, capítulo 3 e 16, a palavra de Deus nos diz: João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui vemos, portanto, o plano redentor, a mensagem de salvação que os profetas profetizaram, que Isaías profetizou, se cumprindo na vida de Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus missionário. Ele é um Deus que se importa com o pecador caído. Ele é missionário porque Ele enviou o seu Filho Jesus em missão de resgate, em missão de libertação. Enviou o seu Filho para libertar o pecador caído, libertar aquele que haveria de crer no Salvador Jesus e seria transformado através do Evangelho. Por isso a igreja é uma igreja missionária. Por isso que Jesus, quando foi assunto ao céu, antes de subir, ele disse para a igreja, para os discípulos: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Deus não está pedindo nada que Ele não tenha feito antes. Quando o Senhor ordena que a sua igreja seja uma igreja missionária, Ele já fez isso antes, enviando o seu próprio Filho Jesus em missão para buscar e redimir os seus eleitos, a sua igreja. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabemos que após o pecado original no Éden, todo ser humano indistintamente já nasce dominado
com a culpa do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, assim como Paulo escreveu aos Romanos. Então, todo ser humano necessita urgentemente de um Salvador. O pecado abrangeu todas as partes do planeta. As mazelas do pecado estão em todas as partes em que vemos vida humana. Não existe nenhuma pessoa, nenhuma cultura, governo, cosmovisão que não esteja afetada, contaminada pelo pecado. O pecado está destruindo a raça humana desde que a queda aconteceu. O ser humano contraiu para si um problema gravíssimo que pode somente ser resolvido através da pessoa de Cristo, pois o homem está separado do seu Criador, o homem está separado de Deus, e somente Jesus pode novamente religá-lo ao Criador. Deus convidou a nação de Israel para se voltar para Ele. Neste texto, quando Isaías, usado por Deus, diz: voltem-se para mim. Este convite percebe que ele é também endereçado ao povo da aliança, ao povo de Deus. É endereçado também para a igreja. Muitos cristãos, assim como Israel, que estava em rebeldia contra Deus, Israel constantemente se rebelava contra Deus no pecado de idolatria, pecado de rebeldia, e Deus, com amor intenso, os chama novamente para voltar-se para Ele. Então, este convite é imperativo também no ambiente evangélico. Este convite também se aplica na igreja brasileira. Este convite também se aplica a todos aqueles que, apesar de serem crentes, ainda não tiveram sua vida totalmente decidida para Cristo. Martinho Lutero foi enfático quando ele diz: temos que ouvir o Evangelho todos os dias, porque nós esquecemos dele todos os dias. Há muitos cristãos, muitas denominações que preferem não tratar do assunto do pecado, preferem não falar disso porque acham que é um problema já resolvido na cruz do Calvário, portanto, agora precisamos falar de coisas mais importantes, mas nós sabemos que, como seres humanos, nós temos a tendência de sempre desejamos afastar de Deus, e nós somos distraídos pelas tentações deste mundo, nós erramos o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Às vezes nós vacilamos para a esquerda ou para a direita, por isso que é necessário ouvirmos o Evangelho, é necessário ouvirmos a pregação da palavra, ainda que este texto seja um texto para muitos considerado como um texto evangelístico. A igreja precisa ouvir também a mensagem da evangelização. Segundo ponto, falaremos sobre a universalidade da mensagem. O convite do Senhor é dirigido a todas as pessoas indistintamente. Quando ele diz no texto: voltem para mim, sejam salvos, vocês, todos os confins da terra. Esta mensagem é endereçada para todas as pessoas no planeta, para todas as classes, não importa a sua nacionalidade, idioma, classes sociais, se é rico, se é pobre, brancos, negros, acadêmicos, leigos. Todos recebem o convite do Evangelho, ainda que nem todos responderão, como sabemos, mas o convite é destinado a todos. Portanto, Jesus diz em Mateus 11:28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Cristo convidou aqui, cumprindo o plano redentor, ele convida todas as pessoas que estão cansadas, afatigadas. Quem sabe nesta noite você está cansado, você está afatigada, os problemas desta vida, as tribulações têm te afligido, mas saiba que o principal problema que aflige o ser humano são devido às mazelas do pecado. O contexto deste versículo, Mateus 11:28, Jesus tratou de um problema que os líderes judaicos colocavam sobre os ombros dos
das pessoas leigas uma carga excessiva de mandamentos, agregavam à lei de Deus muitos mandamentos de origem da tradição humana, então eles tinham uma carga muito grande de mandamento para obedecer, de forma que não conseguiam, então sentiam-se culpados diante de um Deus santo, porque já eram pecadores e não conseguiam obedecer os mandamentos impostos excessivamente pelos líderes judeus. Então Cristo convida essas pessoas para serem libertas do peso deste legalismo excessivo, mas este texto também convida o homem para ir a Cristo para que seja aliviado o peso do pecado, a carga pesada que o pecado faz no ombro, na vida de alguém que sofre pela mazela do pecado. Terceiro ponto, nós trabalharemos sobre a exclusividade da mensagem do Evangelho. Neste mesmo versículo de Isaías 45 e 22, o final do verso, o Senhor diz: porque eu sou Deus e não há outro. A palavra de Deus é clara quando diz que não há outro Deus além deles, sobre ele este único nome que pode salvar. Não existe outro Deus capaz de salvar o ser humano. Todos os deuses citados pela humanidade, todas as obras humanas que criam ídolos, criam falsos deuses, são deuses falsos, incapazes de libertar o homem, incapazes de salvar o homem, incapazes de tirar do seu coração a culpa do pecado. São criaturas vãs, são deuses criados pelo seu coração. Assim como Calvino disse, por assim ser, o nosso coração é uma verdadeira fábrica de ídolos. O ser humano está constantemente construindo ídolos e se apegando a estes ídolos, se apegando aos ídolos fabricados pelo seu próprio coração. Mas a palavra de Deus é clara quando ela diz que não há outro quem pode salvar a não ser o Senhor. A palavra de Deus em Atos 4, no versículo 12, assim diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esta palavra refere-se ao Senhor Jesus. Não existe outro nome capaz de salvar o homem, não existe outro Deus capaz de libertar o homem a não ser o Senhor Jesus. Sabemos também que em João 14, no versículo 6, o Senhor foi enfático quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A salvação não depende de obras humanas, méritos humanos. Não pode ser obtida de forma alguma crendo em deuses falsos. O pecador somente pode ser salvo através de Cristo, olhando para Cristo na cruz do Calvário, olhando para Cristo ressuscitado, entregando a Ele o seu ser, sua vida, confessando o seu pecado e sendo então liberto da vida pecaminosa e transformado em nova criatura. No Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 14 até o verso 15, a palavra de Deus nos traz um texto bastante importante em relação a este tema. João 3, versículo 14 até o versículo 15. Este texto, o Senhor Jesus conversava com o líder Nicodemos, alguém bem conhecido, de muita influência em Israel. Senhor Jesus diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos queridos, este texto, quando Jesus menciona esta palavra, ele está se referindo ao contexto de Números 21, do 4 ao 9, onde os israelitas estavam atravessando o deserto, após Deus libertar o seu povo do cativeiro egípcio, após Deus tirar os israelitas do domínio de Faraó.
Eles atravessaram o Mar Vermelho, estavam caminhando no deserto, porque Deus estava testando a fidelidade, a fé do seu povo. E ali Deus preparou para eles o maná, aquele alimento que eles recebiam toda manhã, um alimento específico que tinha tudo o que eles precisavam para a sua nutrição física. Eles estavam reclamando deste maná, falavam para Moisés: nós já estamos cansados desta comida, nós estamos cansados deste alimento todos os dias. Então Deus envia para puni-los cobras, serpentes, e essas cobras começaram a picar, morder os israelitas, e muitos morreram devido à mordida dessas cobras. Então eles caíram em si e viram que desobedeceram ao Senhor, murmurando, reclamando do maná, do cuidado do Senhor, da misericórdia do Senhor. Então eles disseram para Moisés: intercede a Deus por nós, pecamos, intercede para que Deus retire essas cobras. Então Moisés vai até a presença de Deus, intercede, suplica o favor de Deus para o seu povo, e Deus manda Moisés então construir uma serpente de bronze e colocar essa serpente em uma haste, levantá-la em um lugar bem alto, para que quando um israelita fosse mordido por uma serpente e ele olhasse para aquela serpente de bronze fixada em um local alto, a mordida que ele recebeu, ele seria curado, o veneno daquela cobra seria anulado. Então eles olhavam para aquela serpente e de imediato sentiam o alívio e eram livres da morte. No Antigo Testamento, serpente significava o pecado, apontava para o pecado. Este texto apontava para Cristo, nosso Salvador. Este texto apontava para a obra de Cristo na cruz. Cristo foi feito maldição em nosso lugar. Assim como aquela serpente foi levantada naquela haste, Cristo foi levantado numa cruz. Cristo foi levantado numa cruz e morreu, expirou, entregou a sua vida em favor do seu povo eleito, em favor da sua igreja, para que hoje, pela fé, nós possamos olhar para Ele, possamos fitar nossos olhos nele e sermos curados da pior doença que existe, o pecado. No Antigo Testamento, os israelitas eram picados pelas cobras, mordidos pelas serpentes. Hoje nós estamos em um contexto em que as pessoas estão sofrendo pelo pecado também, porque a antiga serpente, Satanás, no Éden, enganou Eva, e de lá para cá o pecado se instalou na raça humana. O pecado vem destruindo o ser humano, o pecado vem tirando a comunhão entre Deus e o ser humano, e Cristo foi levantado na cruz do Calvário para que agora nós, olhando para Ele, sejamos curados da culpa do pecado, sejamos libertados da culpa do pecado. Em Isaías somos convidados para voltarmos para Deus. No Evangelho, nós somos convidados a olhar para Cristo, morto na cruz, ressuscitado em glória. A pergunta que eu faço: você já olhou para Cristo? Você já fitou os seus olhos no Mestre? Você já olhou para Ele com fé? Olhar para Cristo não significa apenas ser batizado, pertencer a uma igreja, ser religioso, ser um bom cidadão, ser alguém correto. Olhar para Cristo é reconhecer que é um pecador, que sem Deus você não pode redimir a sua alma, que sem a obra de Cristo você não pode se libertar da culpa do pecado. Olhar para Cristo significa entregar para Ele toda a sua vida, o seu ser, significa se render a Ele para que Ele possa ser o Senhor da sua vida, para que Ele venha ser a primazia, a prioridade, o tesouro do seu coração, o amado da sua alma. Nós devemos olhar para Cristo todos os dias. Charles Spurgeon, quando olhou para Cristo pela primeira vez, ele foi transformado em uma nova criatura. Anos depois, após a sua conversão, ele disse para uma pessoa: meu amigo, eu ainda tenho que olhar para Cristo todos os dias, pois eu ainda sou um pecador. Se eu deixar de olhar para Cristo, eu vou sucumbir,
Portanto, ainda que somos regenerados, transformados em novas criaturas, temos que olhar para o Mestre todos os dias. Em Hebreus 12, versículo 2, a palavra de Deus nos diz, Hebreus 12 e 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Somos motivados neste texto a olhar para Cristo, somos motivados neste texto na nossa caminhada cristã, olhar para o nosso Salvador, independente de que forma estamos nos sentindo, se nós estamos bem espiritualmente ou se nós estamos passando por dificuldades na vida espiritual, a solução é olhar para Cristo. Nós temos que fitar os olhos em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, a palavra de Deus diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, aqui fala dos heróis da fé, descrito no capítulo 11 de Hebreus, os homens de Deus, as mulheres de Deus no Antigo Testamento, que foram exemplos de fidelidade, de perseverança, lutaram, venceram na vida espiritual através da fé no Senhor. Então eles são testemunhas que nos assistem de forma figurada, para que agora nós livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, olhamos para Cristo quando nos convertemos. Pela graça salvadora somos alcançados pela obra de Cristo na cruz, transformados em novas criaturas. O Espírito Santo nos fez olhar para Cristo quando nos convertermos, e este mesmo Espírito Santo é o que nos faz olhar para Cristo também na caminhada cristã. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades na caminhada cristã? Onde será que temos fixado os nossos olhos? Onde temos colocado a nossa esperança? Assim como Cristo suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, ele se alegrou na consumação do plano redentor. Assim também nós, como cristãos, imitadores de Cristo, a palavra cristão pode ser traduzida por pequeno Cristo, uma réplica de Cristo. Nós também devemos nos alegrar, pois em Cristo temos a certeza de que também triunfaremos em nossa trajetória e finalmente estaremos com Ele na glória, na restauração de todas as coisas. Portanto, queridos irmãos, o segredo para vencermos na caminhada cristã, estarmos de pé diante do nosso Salvador, uma vez que fomos libertos da culpa do pecado, quando olhamos para Cristo a primeira vez, para nós vencermos o pecado nesta era e vencermos as tribulações, as adversidades, as intempéries que nos confrontam, o segredo é olhar para Cristo, o nosso mestre, o autor e o consumador da nossa fé. Não podemos olhar para a esquerda e nem para a direita. Temos também o exemplo do salmista, no Salmo 121, versículo 1 a 2, quando ele diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vivemos em tempo que as pessoas têm colocado esperança em várias coisas deste mundo. Vivemos em tempo em que as pessoas têm fixado seus olhos aquilo que o salmista figurou como monte. O monte simboliza os poderosos, as autoridades, os bens, patrimônio, poder de alguém aqui nesta vida, mas esta esperança é uma esperança falsa. Toda esperança que não é baseada na pessoa de Cristo é uma esperança vã, passageira e falsa. É uma esperança que não produz firmeza e que não conduz ao triunfo no final da vida cristã. Vivemos em tempo em que o mundo, pós-modernidade, as pessoas são motivadas a olhar para si, olhar para dentro,
supondo que dentro de si há a solução para os seus problemas, a descoberta do eu, a supervalorização do eu posso, eu consigo, eu tenho que me motivar, eu sou capaz. As pessoas são incentivadas pela psicologia deste mundo, pelas ideias humanistas, a olhar para si e achando que em si vão encontrar conforto, esperança e força para vencer, mas a Bíblia diz que devemos olhar para Cristo. O salmista foi bem enfático quando ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, a segurança do crente, a segurança daquele que é convertido, transformado, regenerado em uma nova criatura, a sua segurança reside em olhar para Deus, olhar para Cristo, depositar nele a sua fé e esperança. Onde você tem colocado a sua esperança, onde você tem olhado nos momentos de dificuldades, onde você tem procurado fortalecimento para a sua vida. Vivemos em tempo que as pessoas correm de um lado para o outro nos momentos de dificuldade, as preocupações, demandas desta vida, e o seu foco é alterado, não estão com a visão clara para olhar e ver Cristo como a luz no fundo do túnel, como aquela esperança, assim como Charles Spurgeon também diz que a esperança é como o sol que vai colocando para trás de nós as sombras na medida, na proporção que nós caminhamos ao seu encontro. Quando nós caminhamos rumo a Cristo, quando nós colocamos a nossa esperança no Mestre Jesus, a sombra, as dúvidas, as incertezas, a insegurança vai ficando para trás. Devemos manter dia a dia a nossa visão fixa em nosso Salvador. Na palavra de Deus em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, temos uma exortação, onde o escritor diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Nós somos incentivados a quebrantar o nosso coração, somos incentivados a pedir para que Deus nos dê um coração que seja obediente, um ouvido que seja sensível à sua voz. A voz de Cristo ecoa, a voz de Cristo está audível nos corações daqueles que são rendidos a Ele pela obra do Espírito Santo. A voz de Cristo está clara para aqueles que têm buscado nele auxílio e fortaleza. A voz de Cristo ecoa desde quando Ele bradou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E quando Ele bradou na cruz: está tudo consumado. O plano redentor foi consumado, a obra salvadora foi concretizada. Portanto, somos incentivados nas Escrituras a ouvi-lo todos os dias, através da leitura bíblica, através da meditação na sua palavra, através da comunhão com o nosso Salvador no quarto secreto, através da relação harmoniosa com Deus, porque para isso fomos criados. O homem foi criado para viver para a glória de Cristo, para a glória de Deus. E quando nós saímos desse eixo, quando nós saímos deste propósito, as coisas começam a dar errado. Às vezes questionamos: por que minha vida está assim, assado? Por que passo por tantos problemas e eu luto e às vezes eu não vejo solução, não vejo respostas? Quanto mais eu oro, mais os problemas se multiplicam. Será que é porque não temos ouvido a voz de Deus? Será que é porque nós não estamos sensíveis ao seu chamado? Será que nós não estamos respondendo positivamente ao chamado de Cristo? Ele nos chama ao arrependimento, à conversão. Cristo nos chama para salvação e restauração através da transformação pelo Evangelho. O Evangelho quer
trabalhar em nós, destronar o nosso eu, tirar o nosso ego, tirar o nosso orgulho que tenta dominar a nossa vida e entregar o nosso coração a Deus. Esta é a proposta do Evangelho, para que possamos de fato sermos transformados em nova criatura. Concluindo, queridos irmãos, eu digo a todos, para alguém que ainda não olhou para Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça isso hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Vivemos em dias que muitas pessoas frequentam igreja, às vezes são criadas desde o berço em igrejas, mas ainda não se decidiram plenamente por Cristo. Ainda não entregaram a sua vida, de fato, ao senhorio de Jesus. É necessário tomar uma decisão. Ainda que a salvação é uma obra monergística, é uma obra de Deus do começo ao fim. É Deus que elege, é Deus que quebranta, é Deus que atrai graciosamente, é Deus que transforma o coração do pecador, é o Espírito Santo que o condiciona a ouvir e responder positivamente ao Evangelho, mas não somos isentos da nossa responsabilidade. Deus não nos isentou da responsabilidade de ouvir e responder positivamente ao chamado do Evangelho. Se você está na igreja e ainda não se decidiu por Cristo, não perca tempo, entrega sua vida a Ele, renda-se a Ele. Com certeza você estará no centro da vontade do nosso Salvador. Que Deus nos dê a graça de fixarmos pela fé nossos olhos em Cristo todos os dias na caminhada cristã, para que não sejamos distraídos pelas tentações deste mundo, para que não venhamos errar o alvo, para que não venhamos errar o foco principal, mas para que venhamos perseverar em obediência ao chamado do nosso Salvador Jesus. Que Deus assim nos abençoe para a glória do nome dele. Convido a igreja para se colocar de pé.